Oi, gente, tudo bem? Essa semana nós vamos fazer uma atividade um pouco diferente, tá? Apesar de ser no Google Forms, a gente vai fazer essa atividade de uma forma mais séria. Não vai poder encaminhar 2, 3 vezes o mesmo formulário, vai ser aceito um só. Ele só vai ser aceito também dentro da semana de trabalho correta, tá? Então, vai ser uma atividade de retomada de conteúdos. Então, tudo isso que eu falei para vocês está nesse textinho aí que vocês podem ler com calma na hora de realizar. Infelizmente, pessoal, precisou uma pandemia acontecer para a gente ter que providenciar outro tipo de aprendizado para vocês. Então, a gente quer ver se isso está funcionando, como é que está sendo, como que vocês estão conseguindo aprender ou não com essa atividade diferenciada, tá? Então, vocês vão colocar, lógico, o nome completo, o número, se vocês não souberem, vocês escrevam não sei, vão assinalar a turma de vocês. E aí aqui, primeiramente, eu coloquei um vídeo sobre fenômenos físicos e químicos para vocês lembrarem, ok? Na primeira questão, tá assim, as imagens dos quadros A, B e C, esses 3 quadros aqui, mostram, respectivamente, os sistemas iniciais e finais de algumas transformações da matéria. Então, pessoal, vocês vão ver o quê? Aqui no A, eu tenho os comprimidos, tenho o copo e o que aconteceu depois, tá? O que vocês conseguem observar que está acontecendo aí no copo? No B, eu tenho um líquido que passou pelo funil. Como que ficou o líquido? Ficou igual? Ficou diferente? E aqui, ficou igual ou ficou diferente o que era antes? A mesma coisa no C. Eu tenho um líquido de uma cor, aí depois ele sofreu uma reação e ficou de outra cor, tá? Vocês vão responder o seguinte: a partir da análise das imagens, indique em que situação ou situações há indício de transformação química, certo? Não é física, transformação química. E aí vocês vão assinalar a alternativa correta. Na 2, gente, tá assim: responda às colunas referente a fenômenos físicos e químicos. Então tá lá. Produção de plástico a partir do petróleo é um fenômeno físico ou é um fenômeno químico? E vocês vão assinalar a alternativa correta. Se vocês acham que é físico, clica aqui. Se acham que é químico, aí vocês vão lá e clicam no outro, tá? A mesma coisa, pessoal, vocês vão fazer com as outras frases. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre, fabricação da coalhada a partir do leite, do prego enferrujado e todas as demais vocês vão fazer a leitura e assinalar o que vocês acham que é o certo, tá? Lembrando que só pode colocar uma alternativa. Se colocar aqui fenômeno físico e químico, aí não dá, tá bom, pessoal? É uma só. Continuando. A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta, gente, não é incorreta. O que é referencial, pessoal? Então, vocês vão ler essas alternativas e assinalar aquelas que vocês acham que está correta em relação à ideia de referencial. Na 4, tá lá, um ônibus parte às 15 horas de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro e tem previsão de chegada às 21 horas. Qual a velocidade média em quilômetros por hora dessa viagem? Aí eu informei, considere o percurso de 450 quilômetros. Quantas horas que levou a viagem, pessoal? Se saiu às 15 e chegou com teve uma previsão de chegada para as 21 horas. Qual foi o percurso? Vocês se lembram de qual é a fórmula da velocidade média? Então, vocês vão ter que relembrar qual é essa fórmula, tá? Para poder responder. Passei um videozinho aqui para vocês, gente, do resumo do átomo e suas partículas, para vocês poderem responder a próxima questão. A imagem a seguir representa o átomo e suas estruturas e partículas. Observe a imagem, ela será utilizada na questão 5. Então, essa imagem aqui, gente, é para vocês responderem a questão 5. Tá vendo que a imagem, nós temos, por exemplo, aqui, indicando a letra C,
Aqui, indicando a letra A, é tudo isso aqui, certo? Aí, aqui a letra B. Daí, depois eu tenho as partículas D e E. E aí, vocês vão responder o seguinte. Em relação à imagem anterior, corresponda às colunas. Átomo, o que é átomo? Vocês vão ler tudo isso daí e assinalar a correta. O que é próton? Vocês também vão fazer. É como se fosse associar as colunas, tá? Aí na C, gente, tá assim. Considere o sistema dado e assinale a alternativa correspondente na tabela abaixo. Então, eu dei esse sisteminha aqui para vocês. O que eu quero que vocês observem, gente? Então, eu dei esse sistema, quero que vocês observem. Por exemplo, esse elemento aqui, ele é diferente desse aqui, que é diferente do cinzinha, certo? Então, quantos elementos nós temos? Quantos átomos nós temos? Átomo é cada bolinha dessa, certo? Quantas moléculas é a união dos átomos? E quantas substâncias nós temos? Vocês vão assinalar, gente, respectivamente, o número de elementos. Então, se vocês olharam lá, acho que tem 20 elementos, assinala a primeira alternativa. Ah, acho que tem 4 elementos diferentes, assinala a segunda, e assim por diante. Vocês vão observar, gente, tudo, mas nessa ordem. Número de elementos, de átomos, moléculas e substâncias, ok? Na 7, observe com atenção os recipientes. Cada recipiente desse aqui, gente, ó, 1, recipiente 2, recipiente 3, vocês vão observar. E aí ele está informando o seguinte, os círculos representam átomos. Átomos de diferentes elementos são representados por cores diferentes. Então, o branquinho é diferente do pretinho. O que é incorreto afirmar? Coloquei até em letra maiúscula, gente. Então, observa na hora de assinalar. Não me vai colocar a alternativa correta. Eu quero a incorreta. Na 8, tá lá. Dentre as alternativas a seguir, a única que é uma mistura é a glicose, o cloreto de sódio, o ar atmosférico, o nitrato de prata, o iodo sólido. Pessoal, eu falei isso na videoaula para vocês. Falei várias vezes esse exemplo, não dá para errar. Quem assistiu às videoaulas não consegue errar essa aqui. Na 9, observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente... O que é fase mesmo, gente? É a quantidade de aspectos que eu tenho, né? Então, na primeira figura aí, eu tenho o aspecto amarelinho, eu tenho as pedrinhas, eu tenho a água, aqui eu tenho, aqui em cima, tenho as bolinhas, tenho a água e assim por diante. Então, vocês vão colocar o seguinte, o número de fases em cada um. No primeiro, quantas fases vocês têm? Vocês vão olhar lá e vão assinalar o que vocês acham. No segundo, quantas fases? Vocês acham que é 2, que é 3? No terceiro, quantas fases? Anota, gente, num papel, né? Se você acha lá, eu acho que o 1 tem 5 fases. Eu acho que o 2 tem 3 fases. Eu acho que o 3 tem 4 fases. Aí você vai buscar a alternativa que tiver 5, 3, 4. Tá? Dei um exemplo, lógico, para vocês. Coloquei esse vídeo aqui sobre os estados físicos da matéria e as transformações, para vocês poderem responder a questão 10. Para responder a questão 10, vocês vão ter que analisar essa tabelinha aí. Para análise dos dados da tabela, medidos a uma atmosfera, podemos afirmar que a temperatura de 40 graus e uma atmosfera, como que vai estar o etanol em 40 graus? Então, vocês têm que observar o ponto de fusão do etanol. Olha lá, o ponto de fusão é menos 117, ponto de ebulição 78. E a 40 graus, ele vai estar em qual estado da matéria? Sólido, líquido, gasoso? A mesma coisa o éter etílico. O éter etílico, ele tem um ponto de fusão de menos 116. O que é fusão mesmo? No vídeo falou. Ponto de ebulição de 34. Então, vocês vão pensar, a 40 graus, como que vai estar? Vai estar no estado sólido, líquido, gasoso? Na 11,
Das 3 fases de uma substância, a que possui menor energia cinética, ou seja, menor movimentação. Qual fase que é? É a sólida, é a líquida, é a gasosa? Por quê? Porque a característica que apresenta é qual? Forma e volume variável? Forma variável e volume próprio? Qual que é essa alternativa correta aí? Na 12, tá lá. Observe. Aí eu coloquei 4 afirmativas e vocês vão corresponder essas afirmativas aí. É simples, gente, anota no papelzinho aí. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Recorre àquela tabelinha que vocês têm no caderno. Essa tabelinha, quando fala da naftalina, o que ela fala? Está fazendo fusão? Está fazendo evaporação? Está fazendo sublimação? Então, anota aqui na frente, no caderno. Na 2, vasilha de água deixada dentro do freezer. O que vai acontecer com essa água? Anota ali o que vai acontecer. Depois, vocês é só assinalarem a alternativa que ficou correta, lembrando que tem que ser na sequência, tem que ser respectivamente. Na 13, a água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para outro através de processos que recebem nomes específicos, que é aquela tabelinha lá, fusão, solidificação, vaporização e quando que eles ocorrem e se é com ganho ou perda de temperatura. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso. Então vamos pensar, gente. Está passando do estado gasoso para o estado líquido. Qual é o nome dessa transformação, gente, quando está do gasoso para o líquido? Só olhar na tabelinha. 14. Observe a figura abaixo e assinale a afirmativa verdadeira. Pessoal, antes de assinalar as alternativas, eu quero que vocês observem o seguinte. Quantos elementos tem aqui, ó? Nós temos esse elemento pequenininho e esse maiorzinho e o pequenininho do lado. Essa figura é igual a essa aqui? É igual a essa? É igual a essa? É igual a essa? Será que de repente eu posso ter uma mesma substância, uma mesma coisa, só que em estados da matéria diferentes? Será que eu posso estar com uma determinada substância lá no estado sólido, depois no líquido e depois no gasoso? Como que vão estar as moléculas no estado sólido? Elas estão bem juntinhas, não é? No estado sólido, a gente sabe que as moléculas estão bem juntinhas. Já no gasoso, elas estão bem separadas. Acabei de dar uma dica aí para poder resolver essa questão. Mas não se esqueçam de observar as moléculas para poder responder. Certo, pessoal? 15. Relacione as propriedades específicas, coluna B com a coluna A, que justificam o uso dos seguintes materiais. Então, o vidro na fabricação de para-brisas. Por que o vidro é o material utilizado para fabricar para-brisa? Porque ele é resistente à oxidação, ele tem tenacidade e maleabilidade? Porque ele é um sólido impermeável ou maleável? Porque ele é maleável, macio e durável? Porque ele é dúctil e bom condutor de energia elétrica? Então, vocês vão ter que ver isso aqui. Deixa eu pegar o lápis. Ver isso aqui e ver qual dessas afirmativas aqui que correspondem ao vidro. E aí vocês vão assinalar esse ou esse. A mesma coisa vocês vão fazer com cobre, a mesma coisa com aço e assim por diante. Pessoal, é isso. Façam com atenção. Qualquer coisa, só me chamar no WhatsApp se vocês tiverem dúvida. Beijo, pessoal. Façam com carinho. Até semana que vem.